Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Tapes. Lei orgânica que é a principal lei do município, que traz as regras de funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal. Vamos conhecer todas essas regras, sempre com o foco, é claro, na preparação para o concurso público. Então eu vou mostrando a lei para vocês, vou dizendo como que isso costuma ser perguntado em prova, e depois que concluirmos todo o estudo da lei, teremos também um simulado com questões que eu elaborei no estilo da banca, para que vocês possam já ir treinando para a prova. Esse simulado também vai ter a correção em vídeo, que é o método de estudo que eu utilizo sempre nos meus cursos de legislação, que ajuda muito vocês a fixar o conteúdo, porque nos nossos cursos vocês têm todo este material disponível para vocês no arquivo em PDF para acompanhar a aula. Vocês terão os vídeos sobre todo o conteúdo, questões que eu elaborei no final e a correção das questões em vídeo também, para que vocês possam tentar resolver as questões e acompanhar a correção em vídeo. Dessa forma, eu tenho certeza que vocês vão memorizar bem o que vocês precisam para acertar as questões no dia da prova. Chega de conversa, vamos ao trabalho, vamos ao que interessa, vamos conhecer a lei orgânica aqui do município de Tapes. Começa o artigo 1º apresentando o município de Tapes, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte aqui do Rio Grande do Sul. O município de Tapes, por ser um município, se organiza de forma autônoma, porque os municípios aqui no Brasil possuem autonomia. Então, o município de Tapes se organiza de forma autônoma em tudo que respeita ao interesse local, sendo regido por esta lei orgânica e as demais leis que adotar, respeitando, claro, os princípios da Constituição Federal e da Constituição do Rio Grande do Sul. Esse artigo 1º geralmente não é perguntado em prova, não tem muitas informações que possam ser perguntadas. Já o artigo 2º é um artigo frequente em provas de concurso. O artigo 2º apresenta os poderes do município. E tu tem que saber que o município de Tapes, assim como qualquer município do Brasil, possui somente 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Atenção, cuidado, te liga aqui. Não existe poder judiciário do município. O poder judiciário sempre é estadual ou federal. Então, numa questão sobre a lei orgânica do município, eles só podem pedir os 2 poderes, o legislativo e o executivo. Apenas numa questão sobre a Constituição Federal que eles poderão perguntar sobre os 3 poderes, porque na Constituição, quando se fala em poderes do Estado e da União, a gente tem esses 3 poderes. Na lei orgânica, quando se fala em poderes do município, são somente 2. A banca gosta de fazer uma pegadinha para tentar te enganar, tentar te confundir, tentar te pegar distraído. E ela vai afirmar na prova, por exemplo, que são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. E o candidato desatento acaba marcando como correta. Tem que ter atenção ao enunciado da questão. Se a questão for sobre os poderes do município, são somente 2. Se for uma questão sobre a Constituição Federal, sobre poderes do Estado e da União, aí sim serão os 3 poderes. Muito importante ter esse cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha na hora da prova. Esses poderes têm as suas funções definidas nessa lei orgânica. A gente vai conhecer hoje quais são as funções do poder legislativo e do poder executivo. E um não pode delegar atribuições para os outros. Então a prefeitura não pode passar as suas funções para a Câmara fazer, nem a Câmara passar as suas funções para a prefeitura. É necessário que a prefeitura e a Câmara respeitem as funções distribuídas nesta lei orgânica. E o cidadão investido na função de um dos poderes não pode exercer do outro. Não é possível que alguém seja ao mesmo tempo vice-prefeito e vereador, por exemplo. Ou vai atuar politicamente no poder executivo ou no poder legislativo. O artigo 3º
previu que, quando foi feita esta lei orgânica, foi mantido o então atual território do município. E a alteração dos limites, a alteração do território do município, só pode ser feita nos termos, nas regras da legislação estadual. O território do município, que pode também ser dividido em distritos. Localidades afastadas do centro da cidade podem ser classificadas como distritos também por meio de lei. Os símbolos do município também são estabelecidos em lei, e a autonomia do município está aqui no artigo 5º. Eu falei para vocês que o município de Tapes é autônomo, como qualquer município. Mas como é que eu enxergo isso? Por que eu posso afirmar que o município de Tapes possui autonomia? Porque o povo de Tapes vai às urnas de 4 em 4 anos e elege diretamente vereadores, prefeito e vice-prefeito. Porque existe uma administração própria que cuida do interesse local. Essa administração própria é a própria prefeitura. E o município adota legislação própria. O município tem as suas próprias leis. Por esses motivos, eu posso afirmar que o município de Tapes é autônomo. E a banca pode também, numa questão, perguntar como que se expressa, como que se mostra essa autonomia do município. Muito bem, então é isso que nós temos aqui. A gente tem agora no próximo capítulo ainda a competência. E quanto à competência, a competência legislativa e administrativa do município é exercida na forma da lei, e a competência é aquilo que cabe ao município fazer. E o artigo 7º prevê que a prestação de serviços públicos é feita pela administração direta, indireta, ou por delegação, convênios e consórcios. Aqui é o seguinte, pessoal, os serviços públicos são responsabilidades da prefeitura. A prefeitura pode prestar alguns serviços diretamente, por meio de servidores da prefeitura. Ou pode fazer contratações, delegações, concessões, consórcios, para que empresas ou outras entidades também prestem esses serviços. E os tributos municipais são instituídos por lei municipal, vai ter o Código Tributário, mas ainda nesta lei orgânica a gente vai conversar mais no final da lei sobre os tributos. Vamos conhecer quais são os tributos e as principais regras que estão aqui nesta lei. Então, essa questão da competência são artigos também que dificilmente vão aparecer na prova do nosso concurso. Agora vem o poder legislativo, e ele é muito importante para a prova do concurso. Tanto concursos para a Câmara quanto concursos para prefeituras, eles adoram perguntar as regras sobre o poder legislativo. Então é muito importante vocês conhecerem. Primeiro, vocês têm que saber, é claro, que o poder legislativo é a Câmara de Vereadores, e tem que saber a quantidade de vereadores, porque isso é muito perguntado em prova. Está estabelecido no artigo 9º que o município tem 9 vereadores. Então, se perguntar em prova quantos vereadores tem no município, claro, 9 vereadores vai ser a nossa resposta. O mandato dos vereadores é de 4 anos. São 4 períodos legislativos anuais. 4 anos, então, o mandato dos vereadores. Bom, vocês têm que ter um cuidado quando vocês estudam para concursos municipais, que é de pegar a lei atualizada para estudar. E isso é um grande problema, porque cabe a cada município publicar e manter atualizadas as suas leis. E cada município faz de uma forma diferente. Existem alguns sites que alguns municípios utilizam, tem municípios que mantêm seu próprio banco de leis. E tem que ter muito cuidado, porque quando vocês jogam no Google lei orgânica do município, vocês podem cair em versões desatualizadas. Até mesmo quando vocês compram apostilas pela internet, vocês podem comprar um material desatualizado. Há esse risco. Por isso, quando se estuda a lei municipal, tem que ter um cuidado especial ao selecionar o material. Claro que aqui no nosso curso preparatório, aqui do PGF Concursos, vocês têm esse material sempre atualizado, porque eu sempre faço uma grande pesquisa antes de gravar as aulas, para já gravar as aulas com o conteúdo todo atualizado, todo certinho, como pode ser perguntado na prova de vocês. E eu estou falando isso porque o artigo 10 aqui da Lei Orgânica foi alterado em 2022. E tem algumas versões desta lei na internet que não estão com essa mesma data.
porque estão desatualizadas. A versão atualizada da lei orgânica tem que ter no artigo 10 essas datas de funcionamento. Se tu estiver estudando com outro material, que não do nosso curso, e a data for diferente, pode descartar esse material que está desatualizado. E qual é a data? A data de funcionamento da Câmara é de 1º a 31 de janeiro e de 1º de março a 23 de dezembro. Durante esse período, a Câmara vai ter reuniões todas as semanas. Fora desse período, a Câmara está de recesso. Então, o recesso da Câmara é do dia 24 de fevereiro ao dia 31, desculpa, é do dia 24 de dezembro até o final do ano e do dia 31 e do mês de fevereiro todo, né? Então, no mês de fevereiro não tem reuniões da Câmara e naquele finzinho do ano, de 24 a 31 de dezembro, também não tem, a Câmara está de recesso. Então, se a banca perguntar quando que é o recesso da Câmara, mês de fevereiro ou 24 a 31 de dezembro. Se a banca perguntar qual é o período de funcionamento, é o mês de janeiro todo e de 1º de março a 23 de dezembro. E isso cai em prova, vocês têm que saber. E quem estiver estudando com lei desatualizada vai errar essa questão na prova. Tem que estar atento para estar com a lei atualizada. Bom, e o parágrafo 2º traz mais umas regras sobre esse funcionamento da Câmara. Durante esse período de funcionamento da Câmara, a Câmara vai se reunir no mínimo uma vez por semana, nas segundas-feiras, às 18 horas, com duração de até 3 horas. Então, toda segunda-feira, exceto no recesso, claro, vai ter reunião da Câmara às 18 horas. Quando alguma segunda-feira for feriado, aí é realizado no primeiro dia útil seguinte, que geralmente vai ser na terça-feira. É isso então que a gente tem. E na primeira segunda-feira do mês de janeiro de cada ano, é realizada a reunião de início do período. Então, na primeira segunda-feira de janeiro, é realizada a abertura do ano legislativo. Bom, no primeiro ano do mandato, o mandato é de 4 anos, né? Então, uma vez a cada 4 anos, no primeiro ano do mandato, no dia 1º de janeiro vai ter uma sessão da Câmara, que é a sessão de posse dos eleitos. Aqueles que foram eleitos vereadores, prefeito e vice vão tomar posse no dia 1º de janeiro, às 20 horas, no prédio da Câmara. E aí, para dar posse, né, aos vereadores, prefeito e vice-prefeito, e a Câmara já elege a sua mesa e as suas comissões. A mesa da Câmara são os vereadores que vão comandar a casa. Os vereadores vão eleger dentre os 9 vereadores, um para ser o presidente, outro vai ser vice-presidente, outro vai ser secretário, isso que é a mesa. Essa mesa da Câmara é eleita para o mandato de 2 anos, sendo vedada a reeleição para o mesmo cargo no mesmo mandato, na mesma legislatura. Então eles vão eleger os membros da mesa para os 2 primeiros anos. Depois, como o mandato é de 4 anos, na segunda metade do mandato vai ter outra mesa. E quem for da mesa não pode ser reeleito para o mesmo cargo no mesmo mandato. Não é possível que quem foi presidente nos 2 primeiros anos seja presidente de novo nos outros 2 anos. Porque o mandato é de 2 anos e é proibida a reeleição para o mesmo cargo na mesma legislatura, no mesmo mandato. Então é isso que a gente tem de mais importante aqui sobre essa regra da mesa. O artigo 13 trata da convocação extraordinária. O que é isso? Convocação extraordinária é convocar a Câmara de Vereadores para reuniões extras, além daquelas normalmente realizadas. Então a gente viu que a Câmara vai se reunir toda segunda-feira às 18 horas, só que se não deu tempo de tratar de todos os assuntos naquela reunião, é possível convocar outra reunião antes da próxima segunda-feira, por exemplo. E essa reunião extra é uma convocação extraordinária. Também, se for necessário durante o recesso, lá no final do ano ou no mês de fevereiro, é possível também convocar a Câmara para uma sessão extraordinária. Essa convocação extraordinária pode ser feita pelo presidente da Câmara, ou pela maioria dos vereadores, ou pela comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica de plantão durante o recesso,
ou pelo prefeito. Esses são os que podem fazer uma convocação extraordinária da Câmara. O prefeito ou a comissão podem convocar a Câmara apenas durante o período de recesso, isso é importante. É só no período de recesso que o prefeito e a comissão podem convocar. Os demais, a qualquer momento, podem fazer as convocações. Quando for feita uma convocação extraordinária, vai ter uma pauta dizendo qual assunto vai ser tratado. E nessa reunião, a Câmara só pode deliberar sobre aquele assunto. Além disso, é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Os vereadores não vão receber nem um centavo a mais pelo fato de terem que participar dessa sessão, mesmo que seja no recesso. Não é pago nada a mais, porque os vereadores já recebem um valor mensal e aquele valor cobre tudo. O vereador não vai receber hora extra, indenização, nada disso. E para as reuniões extraordinárias, a convocação de cada um dos vereadores deve ser feita por qualquer meio de comunicação pessoal ou escrito. Bom, o artigo 14 apresenta como são as deliberações aqui da Câmara. O que é uma deliberação? É uma votação, porque a Câmara é um órgão colegiado, que a gente já viu que é composto por 9 vereadores. E as decisões da Câmara são tomadas pelo voto da maioria. Então, saber como são as deliberações é saber como são as decisões, as votações da Câmara. E aí nós temos a seguinte regra. São tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrário nesta lei. O que está dizendo aqui? Que para que alguma coisa seja votada, é necessária a presença de maioria dos membros. Se são 9 vereadores, eu preciso da presença de 5 vereadores para que algo possa ser votado. Se tem sessão da Câmara hoje e estão presentes 4 ou menos vereadores, a Câmara não pode votar nada, porque só podem ser feitas votações com a presença de mais da metade dos seus membros. Isso é a presença para votar. E quantos votos eu preciso para aprovar? Maioria dos presentes. A maioria de votos dos presentes é uma maioria que muda de acordo com a quantidade de presentes. Se tem votação na Câmara hoje e estão presentes 5 vereadores, com 3 votos eu tenho maioria, certo? Se estão presentes 6 ou 7 vereadores, com 4 votos eu tenho maioria. Se estão presentes 8 ou 9 vereadores, com 5 votos eu vou ter a maioria. Então vejam que essa maioria muda de acordo com a quantidade de vereadores presentes. E, em regra, é assim que vão ser aprovadas as matérias, por maioria dos presentes, salvo, exceto disposição em contrário desta lei. Porque essa lei orgânica vai dizer, em alguns casos, que é necessário o voto de maioria absoluta, e em outros, o voto de 2/3. Eu já vou mostrar para vocês quais são essas situações. Quando a lei orgânica exige o voto de maioria absoluta, precisa de 5 votos para aprovar. Porque o voto de maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, presentes ou não. Então aqui vai ser necessário o voto de 5 vereadores para aprovar a matéria. E quando a lei orgânica exigir o voto de 2/3, 2/3 de 9 são 6. Vai ser ainda mais difícil alcançar. Então, em regra, as matérias são aprovadas por maioria simples, desde que presente mais da metade dos vereadores. Quando a lei orgânica exigir maioria absoluta, vai precisar de 5 votos. Quando a lei orgânica exigir 2/3, vai precisar de 6 votos. Então, as matérias mais difíceis de serem aprovadas exigem 2/3. E é isso que nós temos agora também na sequência para ver. O artigo 15 apresenta as chamadas leis complementares. Aqui na lei orgânica a gente tem 2 tipos de lei. A lei ordinária, que é a lei comum, a lei simples, e a lei complementar. A diferença da lei ordinária para a lei complementar é que a lei ordinária é aprovada por maioria simples, ou seja, mais da metade do voto dos vereadores presentes na votação. Já a lei complementar, para sua aprovação, exige o voto de maioria absoluta,
maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores presentes ou não na votação, que aqui, sendo 9 vereadores, vão ser 5 votos. Já a maioria simples, de acordo com a quantidade de presentes, poderá ser 3, 4 ou 5 votos. Vai depender de quantos vereadores estiverem presentes. Então percebam que a lei complementar é um pouquinho mais difícil de ser aprovada que a lei ordinária. E algumas matérias que esta lei orgânica quer mais atenção na sua votação, ela exige que sejam aprovadas por maioria absoluta, chamando elas de leis complementares. E a banca pode te perguntar quais são essas leis complementares aqui estabelecidas. Tem que saber. Primeiro, os códigos. Código de obras, Código de posturas, Código tributário e o Código do meio ambiente. Além desses códigos, o plano diretor, o Estatuto do Servidor e a lei que trata de técnica legislativa, que é a lei que dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Todas essas, então, são leis complementares que vão exigir o voto de maioria absoluta para serem aprovadas. E aí, nessas leis complementares, é facultada, quer dizer, é possível que seja realizada uma consulta pública para que a população se manifeste sobre o projeto, pelo prazo de 15 dias. Então, é possível que na votação dessas leis complementares se abra um prazo para a população enviar sugestões. É isso que a gente tem aqui. Bom, o artigo 16 apresenta matérias ainda mais difíceis de serem aprovadas, porque são as matérias que só vão ser aprovadas com o voto favorável de 2/3 dos vereadores, ou seja, 6 dos 9 votos. Então aqui a gente tem as matérias mais difíceis de serem aprovadas. Sabe o que a banca pode fazer na tua prova? Ela pode misturar, confundir essas situações que exigem 2/3 com aquelas leis complementares que exigem maioria absoluta, por exemplo. Então tu tem que diferenciar o que exige maioria absoluta, que são aquelas leis complementares, e o que exige 2/3. Bom, o que exige 2/3? Primeiro, a aprovação de emenda à lei orgânica. Hoje a gente vai estudar como funciona a emenda à lei orgânica. Emendar a lei orgânica é mudar algum artigo desta lei orgânica, mudando o texto dele, acrescentando um novo artigo, revogando algum artigo. Qualquer mudança que for feita nesta lei orgânica será uma emenda à lei orgânica. E para mudar qualquer coisa nessa lei orgânica, precisa do voto de 2/3. Também vai precisar do voto de 2/3 para a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito. Todos os anos, o prefeito vai encaminhar sua prestação de contas para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz um parecer prévio, recomendando a aprovação ou a rejeição das contas. Mas quem vai julgar as contas não é o tribunal. Quem julga as contas são os vereadores. É a Câmara de Vereadores que vai julgar as contas que o prefeito presta todo ano. E a Câmara de Vereadores não é obrigada a concordar com a opinião do tribunal. A Câmara pode rejeitar as contas, mesmo quando o tribunal recomendou a aprovação, ou aprová-las, mesmo quando o tribunal tiver recomendado a rejeição. Mas para isso acontecer, para a Câmara contrariar a opinião do Tribunal de Contas, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Também vai precisar do voto de 2/3 o julgamento do prefeito e do vice-prefeito com vistas à cassação do mandato. O prefeito ou vice-prefeito vão ser levados a julgamento, em alguns casos, de impeachment, para perda do mandato, e só pode ser aprovada a perda do mandato deles pelo voto de 2/3 dos vereadores. E também pedido de intervenção no município, quando a Câmara pede para o Estado intervir no município, porque o prefeito não está cumprindo as suas obrigações. Os incisos 2 e 6 foram revogados, então não nos interessam, ficando apenas essas 4 situações, então, que exigem um voto de 2/3. E é muito importante tu memorizar essas situações que exigem 2/3, porque tem muita chance dessa ser uma das questões da prova do nosso concurso.
O presidente da Câmara dos Vereadores é um dos vereadores. Mas como ele está comandando a Câmara e comanda as sessões, preside as sessões, ele não vai votar sempre. Ele só vai votar quando for eleição da mesa, porque a gente viu, né, que a mesa tem mandato de 2 anos e o mandato dos vereadores é de 4 anos. Então, quando termina o primeiro mandato, os vereadores elegem uma mesa para o outro mandato e o presidente vota nessa eleição, claro. O presidente vai votar também naquelas matérias que exigem maioria absoluta, que a gente acabou de ver, aquelas leis complementares, ou as matérias que exigem 2/3. Sempre que a matéria exigir maioria absoluta ou maioria qualificada, que é uma maioria de 2/3, o presidente vai votar. E também ele vai votar quando houver empate. Nas votações comuns, que não são por maioria qualificada ou absoluta, que são por maioria simples, o presidente, em regra, não vota. Mas se ficar empatado, ele vota para desempatar, definindo quem venceu. Então é isso, o presidente só vai votar nesses casos. As reuniões da Câmara que são públicas e o voto é aberto, não temos mais votos secretos nesta lei orgânica. O artigo 19 fala sobre a prestação de contas do município, que a gente já comentou sobre ela, né? Todo ano o prefeito vai prestar essas contas e ele deve fazer esse encaminhamento das contas até o último dia útil do mês de março do ano seguinte. Então, até o último dia do mês de março, o prefeito apresenta as contas do ano anterior. E essas contas ficam à disposição de qualquer contribuinte, qualquer um de vocês pode ir lá e olhar as contas do prefeito. Todo ano, pelo prazo de 60 dias, estão lá. E se alguém olhar e achar que tem algo errado, pode questionar, pedindo providências. Além disso, o Poder Executivo, que é a Prefeitura, vai demonstrar e avaliar ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro o cumprimento das metas de cada 4 meses, de cada quadrimestre. Então existem metas fixadas e de 4 em 4 meses a Prefeitura vai mostrar se está alcançando essas metas ou não nesses 4 meses. Isso é feito numa audiência pública que a Prefeitura vai demonstrar isso lá na Câmara Municipal. Além disso, sempre que o prefeito quiser mostrar algum assunto para a Câmara, pode marcar uma reunião com a Câmara, aí a Câmara marca uma sessão especial para receber o prefeito. A Câmara de Vereadores tem uma forte função de fiscalizar a Prefeitura. E nessa função de fiscalizar, ela pode convocar políticos, autoridades do município, secretários municipais, titulares de autarquias ou outras instituições, para comparecerem e prestarem informações sobre assuntos determinados. Quando for feita essa convocação, 3 dias úteis antes da sessão, eles já mandam por escrito as informações que foram solicitadas. A gente tem ainda que a Câmara de Vereadores pode criar a Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida popularmente como CPI. A CPI é uma comissão de vereadores que é criada para investigar algum fato determinado, alguma possível irregularidade. E a banca pode te perguntar, o que é necessário para criar uma CPI? E é necessário um requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores, ou seja, 3 dos 9 vereadores. Então é isso, pessoal. Concluímos aqui o nosso primeiro vídeo, já vimos muitas informações importantes que podem ser perguntadas em prova. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo aqui a lei orgânica do município de Tapes. Dá um clique que eu já volto. Até logo.